Olá, sejam muito bem-vindos, estamos ao ar. E não, aqui em cima essa legenda não está errada. O Destrinchando Fonte Viva hoje está no sábado. Mas por quê? O que aconteceu? Compromissos familiares nos fizeram trocar. Hoje era para ser o Clube do Livro, mas vamos então fazer no horário que seria do Fonte Viva, do Destrinchando Fonte Viva. Por isso decidimos então colocar para hoje com uma exceção, né? O Destrinchando Fonte Viva, que é aquela live super rapidinha em que a gente lê esse livro aqui, ó, magnífico, de Emmanuel, um livro de mensagens, e que a gente vai refletindo, vai conversando, e vocês também fiquem muito à vontade para compartilhar coisas que vocês pensem do dia a dia de vocês, para fazer essa troca aqui. Esse aqui é uma live de troca, de leitura, reflexão, de acalmar o pensamento, e é suave, gente. É aquela coisa assim, bem emoção mesmo, bem sentimento, que é pra fazer essa acalmada. Então, explicado, hoje, com exceção, o Destrinchando Fonte Viva está no sábado, e segunda, às 19 horas, teremos então o Clube do Livro, que é Nas Varagens do Pecado, que é esse outro livro aqui que, gente, que livro enriquecedor, cheio de marcação. É um livro enriquecedor. Se vocês quiserem participar, tem link na descrição pra ter mais contato com a gente indicar como é que vai ser. A gente ainda tá decidindo se a gente faz junto, se a gente faz só um capítulo, que é um capítulo que ele é muito doutrinário, ele precisa de toda uma explicação bonitinha, sabe? Com calma, não precisa ter pressa, para enriquecer cada vez mais, ou a gente vai fazer de acordo com o que estava planejado. Mas aviso logo mais. E a La Capela Linda, gosto muito dessa obra, leio no nosso evangelho. Eu também, toda vez quando for fazer uma prece, algum evangelho, eu leio primeiro esse daqui, aí depois eu leio o evangelho segundo o Espiritismo. É maravilhoso, assim. Eu gosto bastante, e cada vez que eu vou fazendo Destrinchando, eu fico assim pensando nas mensagens de Emmanuel. Eu acho que são, sinceramente, muito enriquecedoras. E aí, contem quem vocês são, de onde são. Enquanto isso, eu já inicio a leitura aqui, mas vamos conversando, gente. Vamos conversando, tá? A mensagem da semana é essa aqui, ó. Estendamos o bem, mensagem 35. Se vocês quiserem pegar o livro de vocês para acompanhar, sejam muito bem-vindos. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Eu gosto, antes de pegar a interpretação do Emmanuel, de pegar assim, no aleatório, o que o versículo diz, e aí depois a gente vai fazendo, né, essa comparação, pra gente meio que também estar conversando com o Emmanuel. Nessa parte aqui, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, eu acho que tem duas partes muito importantes, que eu acho que é o resistir e o amar. Eu acho que a gente está em um mundo, sim, em que tem muita maldade, muita intolerância, muita coisa, muitas questões que a gente ainda está trabalhando o nosso ego. E sempre, de vez em quando, meio que o mal, o nosso mal, aquilo que tá meio que dentro da gente, nos tenta. Coloca coisinhas no nosso ouvido. E aí, essa coisa, não nos deixes cair em tentação. Mas não é exatamente a tentação do outro, é a tentação que tá dentro de nós mesmos, por causa dos nossos vícios. E aí, então, a gente tem que ficar. Por isso que eu acho que é resistir e se conhecer. É aquela coisa de se ter a consciência do que eu sou, do
do que eu posso vir a ser, do que eu posso vir a cair em tentação. E eu sempre falo, meu nome é Jade Alessandra, sou do Amapá, tenho 22 anos e eu tenho muito dessa coisa, até meus pais falam, eu tenho muito de uma coisa da arrogância, eu sou um tanto emotiva, explosiva. Pode não parecer, essa menina aí, calma, tá falando sobre espiritismo. Não, tenho sim. E aí, então, cada vez mais, e eu posso dizer que desde da minha pré-adolescência, cada vez mais eu fui me tornando consciente disso. E fui percebendo que tem certas coisas que eu não vou fazer isso. Às vezes acontece ainda, mas já reduziu bastante pro que era. E cada vez mais que eu vou me conhecendo, que eu faço terapia e tudo mais, eu vou entendendo que tal decisão pode ser realmente uma tentação para mim. Mas eu consciente disso e consciente dos resultados, das consequências que pode vir a trazer pro meu corpo, pro meu espírito, pro que vai realmente na minha vida, eu decido não. Eu não vou cair. Eu não vou realmente deixar que esse mal, essa coisa ainda vazia que há dentro de mim, porque, lembrando, o que é que na Gênese de Allan Kardec diz? O mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então ainda há um vazio aqui em mim que eu não preenchi, que eu não posso deixar que me vença. Que eu preciso cobrir justamente com amor. E aí vem a parte do bem. O bem que vence o mal. Porque ele pega e preenche toda essa partezinha que está me faltando. E que me deixa à procura de e que me faz ter essa procura por o algo. Mas às vezes a minha procura não é saudável. Que algo é esse? Esse algo é o amor. Então, será que vai ser isso? Ou eu viajei demais? Vamos ver. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Então, acho que lá no final, que eu estava explicando sobre justamente o bem preencher esse espaço em que se há o mal, E é justamente isso. A gente lembrar o que é o mal. O mal é a ausência do bem.
E como eu venço o mal? Colocando o bem lá. Colocando o amor lá. A paciência, a humildade, a caridade, que é a forma maior lá do amor. Então acho que é importante da gente pegar e começar, né? A ir preenchendo esses espaços. Mas antes a gente precisa ir conhecendo tanto o nosso espaço no interior, porque tendo pouco dessa estabilidade, a gente vai tendo então esse maior domínio com relação ao que precisa para que o nosso mundo, para que a nossa sociedade melhore, que é com bem. Então, eu contribuo para isso daqui, para que faça um ambiente mais estressado, mais arrogante, mais competitivo, mas não naquela questão de competitividade de que faz um incentivando o outro, mas sim de um querer reduzir ao outro. Pensar, refletir e agir. Agir, mas com consciência. Não ser somente pela impulsividade. Agir com sentimento. Eu sempre acho muito engraçado como a gente tem um costume de achar que a emoção e a razão, elas não são coisas que se cruzam. Mas esse é o nosso maior erro. Porque a gente, na verdade, precisa ter aqui, o equilíbrio entre as duas. Com muita emoção, eu posso beirar ao vício, à paixão, ao fanatismo. Com muita racionalidade e pouca emoção, eu beiro à frieza, ao materialismo, ao descrédito. Com aqui o equilíbrio, eu consigo então agir de maneira muito mais consciente, muito menos adoecida. Contar pra vocês assim, Setembro Amarelo, nesse mês eu vou fazer 3 anos de tratamento contra a depressão e a ansiedade. E assim, nesses 3 anos, o que eu consegui perceber foi que eu cada vez mais me torno consciente das minhas ações. E eu tento sempre pensar naquela coisa de como eu vou me sentir com isso, como isso vai proceder, quais as consequências que vão ter para os outros. E se eu tenho essa consciência realmente, não, se isso daqui vai gerar as consequências, pode ser tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou abraçar. Mesmo que haja possibilidade de não dar certo, eu abraço isso. Eu posso errar, eu posso acertar. Eu posso trabalhar todas essas emoções. E cada vez mais, eu gosto sempre de falar, eu me sinto mais viva. Tendo essa consciência com essa questão da emoção, de me permitir, porque eu era muito racional para relacionamentos com outras pessoas. Inclusive a minha família, ela achava interessante porque eu não era muito de abraçar, ainda não sou muito, vamos combinar. Mas eu não era muito de abraçar, não era muito de falar eu te amo, eu sou muito reclusa na minha, meus amigos também. Mas quando vinha a emoção, vinha de uma forma muito visceral, que assim me acabava. E agora não, apazigua. E quando eu vejo e eu sinto que eu tô me desequilibrando, não, vamos reorganizar isso daqui. Cada vez mais eu continuo trabalhando para reorganizar de acordo com as necessidades que a vida traz. Porque eu não tenho uma fórmula e eu não vou dizer para vocês, olha, a fórmula que eu tenho para viver bem é que vocês façam atividade física, tal atividade física em tal horário,
façam essa profissão, faça isso, isso, isso. Eu não vou conseguir dizer isso pra vocês. Porque cada um tem a sua demanda. Como eu disse, eu tenho os meus déficits, mas eu tenho também as minhas qualidades. E aí eu preciso trabalhar. Preciso equiparar isso daqui. Assim como vocês também têm. Tem coisas a serem melhoradas, aprimoradas, e tem coisas maravilhosas que vocês já podem sair contribuindo para ele. E olha, a Jane Cipciane, ou é Janeci Pisciane, não sei, desculpa. O equilíbrio entre a emoção e a razão é muito importante, imprescindível para tomarmos atitudes mais conscientes. Justamente, a gente precisa cada vez mais dessa união. De pegar, de pensar como eu me sinto. E ai, Jade, tu repete quase toda vez que tu aparece aqui no Fonte Viva, fala, eu tenho que pensar como eu me sinto. Mas é porque a gente tem. Se você ainda não tá pensando como se sente, por que você não tá pensando como se sente? Será que a gente tá fugindo de alguma coisa? Porque amedronta. Pelo menos pra mim, me amedrontava bastante, meio de vez em quando. Minha psicóloga às vezes acerta assim, e eu, meu Deus do céu, o que? Por quê? Qual foi o sinal que eu dei pra que ela soubesse que eu não quero conversar sobre isso? Mas ela também me deixa muito à vontade, mas é uma coisa assim, que às vezes a gente só quer colocar dentro de um baú. Mas quando o baú explode, corre. Então vamos pensar, vamos refletir, vamos começar a trabalhar esse nosso interior e não deixar que o mal nos vença. Preencher realmente com o bem. Para vocês que têm interesse em de ver, mas alguma coisa de literatura espírita, além dos livros de Emmanuel, que são muito bons, essa coleção Fonte Viva, aqui esse livro é maravilhoso, e que faz, se vocês fizerem uma leitura e depois uma prece, todo dia já vocês conseguem ver muita coisa. Mas eu acho que os livros do Alírio Cerqueira Filho também são incríveis para quem tem esse maior interesse de uma coisa mais introspectiva, sabe? Um trabalho mais introspectivo. Olha, a Cláudia Truppel falou, me sinto assim, me sinto assim, com ela, que ela não consegue se comunicar e ela está muito triste de estar assim. Eu entendo a sua dor, Cláudia, eu recomendo sempre terapia, conversar, porque assim, quando a gente tá com uma outra pessoa e que ela tem todo esse diálogo, né, esse trabalho, esse estudo para conversar com você, é muito mais, é muito melhor, assim, porque, por exemplo, eu não tenho tanto preparo para entender, absorver, compreender e caminhar da maneira mais saudável tudo isso. Mas com, por exemplo, um acompanhamento profissional e que não é absurdo nenhum, gente. Às vezes as pessoas têm super vergonha. E eu falo assim, queria eu que todo mundo da Terra tivesse acompanhamento terapêutico. A Terra seria outra, assim, porque a gente precisa falar, mas a gente precisa de pessoas que nos ouçam de maneira mais qualificada, de maneira mais receptiva, porque às vezes a gente fala e as pessoas não querem nos compreender, as pessoas não querem nos escutar e a gente acaba achando que qualquer coisa que a gente vai falar, a gente fica assim, será que realmente era pra eu não falar? E aí a gente tem esses entraves. Mas trabalhando de pouquinho em pouquinho, e de vez em quando tem essas coisas, não,
Hoje eu vou tentar isso daqui, hoje eu vou tentar aquilo dali. A gente vai vendo, então, depois de um tempo, toda uma evolução. Assim. E assim, não é a outra pessoa que faz. É a gente que faz pela gente. Eu quero fazer isso. Eu quero me comunicar. Eu quero falar como eu me sinto. Eu quero ser mais eu. Eu quero me sentir mais viva. Eu quero aprimorar essas coisas que eu sinto que eu não estou satisfeita. Eu quero me sentir melhor. Com cada coisinha a gente vai. Novamente, que nem quando a Jenny fala. Ela é que juntando a emoção e a razão, a gente acaba tomando atitudes mais conscientes. E aí a gente vai. Eu quero isso. Então eu vou trabalhar nisso. Eu tenho consciência. Eu espero então, Cláudia, que você consiga se comunicar, que você consiga se sentir melhor, que seja assim, sabe? Suspira de alívio pra você. Então é isso, gente. Estendamos o bem. Procurem saber como estender o bem da forma que vocês conseguem. Que cada um tem a sua forma. E vamos viver essa vida muito bonita. Tá bem? Beijo e bom final de semana, boa vida pra vocês. Tchau.